Prefeito, o celular está até fumaçado aqui com a história da taxa do lixo. Sim. Né? Que é um apontamento do Tribunal de Contas, da necessidade da implantação. É uma situação que político nenhum gosta. Né? Sim. Taxa, imposto. Gostaria que você falasse a respeito. Pois é, taxa do lixo, né? Às vezes eu já ouvi muitos falarem assim, a taxa do lixo, o prefeito vai criar a taxa do lixo. Não é bem isso. Na verdade, existe, né, um projeto, o que eu preciso fazer é cumprir a lei, que é uma lei federal. Bom, o que ocorre? O que deve ter ocorrido aí, né, no governo federal? O governo federal, avaliando as dificuldades dos municípios, e até porque eles também ampliam deveres, né? De acordo com os projetos, então eles criaram uma taxa para que os municípios pudessem cobrar essa taxa da população para conduzir o serviço. Isso tem enrolado, Tadeu, há muito tempo já, né? Isso começou lá em 2000, 2010, 2020. Cada presidente da República que passa não revoga, né? Pelo contrário, eles cobram dos municípios que isso tem que ser feito. E nós fomos levando, eu levei, os governos que me antecederam levaram, né, sem precisar fazer essa cobrança. Agora eu estou sendo notificado pelo tribunal apontado, né, para que eu cobre essa taxa, e eu estou correndo o risco de ter minhas contas reprovadas em 2024 por conta de renúncias de receita. Né? A Justiça entende, né, o Tribunal de Contas entende que, caso eu não cobrar, eu estou renunciando de uma receita que é direito e é dever do município. Então, a partir daí, né, e eu também, Tadeu, posso dizer aqui, eu tenho muita clareza em dizer isso, porque como os outros municípios já estão cobrando, né, grande maioria dos outros municípios já estão cobrando essa taxa, eu acho que Matão também deve cobrar essa taxa. Eu acho que deve cobrar essa taxa. Eu sou muito claro nisso, por conta de que a gente não deve ficar atrás de outros municípios, que depois, isso não é para mim, né? Isso não é, para o meu eleitor, isso é para a cidade. Né? Eu vejo assim, isso é para a população de um modo geral. Então, o que eu imagino? Não cobrar seria interessante, as pessoas não precisam pagar mais, não precisam pagar essa taxa. Como taxa, né, todos nós gostaríamos de não pagar, sim, não só o lixo, a taxa de lixo, mas não pagar nenhuma, PVA, né? IPTU, água, força, mas a gente precisa pagar. Como eu disse, como nós dissemos aqui, a gente tem um compromisso grande com a cidade que a gente precisa atender a população. Então, hoje, nós estamos mandando, né, para a Câmara Municipal, nós mandamos no dia de ontem, para os vereadores fazer essa avaliação, votarem, né? Eu não posso fazer isso como decreto, eu não posso decretar um aumento, e eu tenho que fazer uma lei, passar pela Câmara, e a gente está aguardando. Eu, particularmente, da forma que nós fizemos, né, porque a gente tem um valor para cobrar, mas a gente pode estipular a cobrança da forma que a gente entendeu que seria melhor. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos muito cuidado, né, o William me ajudou muito nisso, em relação a como cobrar essa taxa de lixo. Cobrar nada de quem não tem, né? Ou seja, tem mais de 4 mil famílias no município que não vai pagar a taxa de lixo. A gente tem os bairros mais inferiores da cidade, de acordo com o valor venal de cada bairro, né, a gente vai fazer a cobrança, ou seja, tem bairros que vai pagar bem pouquinho, outros vai pagar um pouco mais, mas a gente fez de uma forma assim que da melhor forma possível para não prejudicar as pessoas, para que isso não faça diferença no orçamento das famílias. Que se caso esse projeto aprovar, a gente vai se igualar com os demais municípios, isso vai ser muito importante para Matão, né? Eu acho que se a gente avaliar, Tadeu, a nossa questão do lixo, hoje a gente tem um aterro que ele está saturado. Provavelmente, os próximos governos vai ter que instalar um novo aterro de lixo sanitário para Matão. E isso tem custo alto, né? A gente sabe como é que é isso. Enfim, então, para que a cidade continue vivendo bem, eu acho que Matão deve pagar a taxa do lixo. Agora, tudo isso eu quero também, estou disposto a fazer esse debate, fazer essa discussão. Porque, de repente, eu sou convencido do contrário.
Hoje eu tenho minha avaliação de que é muito importante isso para o município, né? Eu sou um governo que eu já estou quase no meio do segundo mandato, provavelmente isso vai significar pouco, mas muito importante também por conta dos 2 ou 3 anos que eu tenho ainda para conduzir Matão, mas pensando para o futuro, né, Matão perde muito caso não cobrar essa taxa de lixo. Mas, segundo o que eu li do projeto, não existe um valor pré-estipulado, né? Vai ter uma variação. É assim, Tadeu. Bairro a bairro, onde passa todo dia, onde passa 3 vezes por semana. É assim, Tadeu. O governo federal fez o marco do saneamento, que deu várias regras do saneamento, e uma delas, a cobrança da taxa de resíduos sólidos, você tirar o lixo, né, e fazer o transbordo, a destinação final, tudo, né, a coleta. E em 2020, o governo federal mudou todo o plano, atualizou ele e deu mais um ano, que acabou em 2021. 22, 23 nós fomos apontados para o Tribunal de Contas, 24 vai ser apontado pelo que a gente viu até com sugestão de reprovação possível por renúncia de receita, e o Ministério Público já abriu um procedimento para acompanhar o porquê que o município não fez. Então está nesse pé. Então o prefeito... Ou seja, a legislação obriga que exista essa taxa. Então assim, não é o prefeito que falou, vamos fazer uma taxa, não. Nós somos obrigados, o termo é esse, nós somos o município, não o município de Matão, os 5.000 e poucos municípios do país inteiro são obrigados a instituir. Então, se é obrigado, por que tem que fazer lei municipal? Porque é o regramento legal do município. Então, assim, o governo federal falou, você tem a obrigação de fazer isso. Como fazer, ele deu umas diretrizes. Mas para você criar tributo, taxa ou tarifa municipal, você precisa de uma lei municipal. Então, eu sou obrigado a fazer. Porém, eu tenho que seguir o rito, que é fazer uma lei municipal. E esta lei federal, ela dá justamente esse direcionamento que você acabou de falar. O que eu tenho que levar em conta? Eu não posso pegar, eu gasto X por ano, divido pela quantidade de casas e cada um paga uma parte. Não é assim. Então, você tem que levar em conta o fator do local. Então, por exemplo, o bairro A é uma coisa, o bairro B é outra coisa. O fator, então, da localização. Você tem que levar o fator de quantas vezes o serviço passa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes. O fator de uso, ou seja, se é residencial, se é comercial, se é industrial. A metragem quadrada do imóvel construído, não é o tamanho do terreno, é o tamanho do imóvel construído, né? Você tem que levar em conta aí você tem um valor de referência, você pega o valor total no ano, então eu gasto 10 milhões por ano, dividido pela quantidade de metragem quadrada que eu tenho de construção, vai dar um número. No caso agora o total dá R$ 2,14, R$ 2,14. Você junta tudo isso na fórmula, você vai ter o valor do seu imóvel. Então você vai ver no mesmo bairro. Então, por exemplo, eu moro aqui no centro. Então, assim, a minha casa tem um valor, a sua casa tem outro. Sim. O que vai mudar do restante? Praticamente, no mesmo bairro, seria a metragem quadrada de cada casa. Minha casa tem 100 metros, a sua tem 300. Você paga mais do que eu. E o fator bairro muda também. Então, por exemplo, por que eu aqui vou pagar R$20 e a pessoa lá no outro bairro vai pagar R$6? Porque também leva em consideração o fator bairro. Então, você fazendo esse cálculo, você espalha, né, cada imóvel é um valor diferente, tem uma fórmula, que leva em consideração todos esses fatores. Nós fizemos um trabalho lá na prefeitura de ver já qual que é o de todo mundo, a média, né? Então, num bairro nobre, com casas de construção aí acima de 600 metros quadrados, o valor máximo é R$37. Da mesma forma que locais, por exemplo, Paraíso, Portal, outros lugares, é R$6. Entendeu? 7, 14. Então, assim, varia de 6 a 37, dependendo do local e a metragem, a quantidade de vezes que o serviço é oferecido. Então, isso é bem espalhado. E o projeto de lei prevê 4 formas de isenção. O prefeito já falou, nós temos em torno de 4.300 famílias que estão recebendo Bolsa Família ou o BPC, que é o Benefício de Progressão Continuada. Essas famílias, elas que tiverem um imóvel, obviamente, elas são isentas. Então, temos um universo de 4.300 possíveis isenções. Todo mundo que tem terreno sem construção não tem que pagar nada também. Então, por exemplo, são aí 12.600 terrenos em Matão sem construção,
Por isso estou falando pelo cadastro da prefeitura. Então, digamos, Tadeu, você tem um terreno, não tem construção nenhuma, não tem taxa nenhuma. Né? Locais onde o serviço não chega. Então, às vezes você tem alguma propriedade, algum lugar. Eu desconheço, Matão, algum lugar urbano que não tem o serviço. Mas se porventura algum local não recebe, é isento também. E o quarto elemento, famílias, que não se enquadraram em nenhuma dessas anteriores, com casas de até 60 metros quadrados, que a renda per capita familiar é de meio salário mínimo. Por exemplo, tem 3, 4 pessoas que moram na casa, mas recebe um salário mínimo. Se dividir pela quantidade, vai dar um valor menos que meio salário mínimo, é isento. Né? Então, são 4 possibilidades de isenção. Então, cria-se a taxa, o projeto de lei, tem esta fórmula que leva em conta a diferença de cada um, então é um valor social, mas nós temos ali a possibilidade de quase 16 mil isenções com todas essas situações que a gente colocou. Agora, ele virá no IPTU? Ó, a taxa de coleta de lixo, cada município tem um jeito diferente. Tem município que cobra na taxa de água, no boletim da água, tem município que cobra na CPFL. Uhum. Aqui em Matão, no nosso projeto de lei, a gente colocou que seria facultado colocar no IPTU, o nosso plano é pôr no IPTU, não é aumentar o IPTU. Sim. Então, no boleto do IPTU, você vê lá, IPTU, TCL, X. que é a taxa de coleta, né, individual dividido aí nos 12 meses. Mas pode ser tanto na fatura de água quanto na fatura de energia, dependendo do convênio com a CPFL ou com a agência do local, né, porque é no Brasil inteiro, né? Então, CPFL é só aqui. Sim, só aqui. Então, ou na conta de energia ou na conta de água, né, que você pode fazer. E esse valor arrecadado é utilizado para pagar a empresa que faz a coleta? Somente o sistema de lixo. Então, assim, de pegar... Carimbado. É pegar na porta da casa da pessoa até o destino final regular. Então, ele só pode fazer isso. Então, por exemplo, o CIDO não pode arrecadar... a prefeitura não pode arrecadar mais do que custa o serviço. Ah, tá, vou arrecadar 20 milhões, vou gastar 10 e 10... Não pode. Tanto que o último elemento da nossa fórmula leva em conta o valor pago por ano com a metragem quadrada, porque eu não posso passar disso. E o dinheiro é só para isso. Então, por exemplo, eu vou pegar esse dinheiro para pagar a conta da prefeitura. Não pode. Esse dinheiro ele é carimbado, específico e só pode ser usado para o sistema de coleta de lixo. Mas, prefeito, imaginando, por exemplo, que a Câmara reprove o projeto. Você já tem um apontamento de anos, tem o risco de ter contas reprovadas, isso vai continuar se não passar na Câmara? Então, na verdade, mandando para a Câmara, né, eu acho que a Câmara tem que fazer essa avaliação. É muito importante por conta de que eu posso me justificar, né? Como se diz. Hoje eu estou sendo apontado que eu tenho que cobrar, mas eu fui impedido pelos vereadores de cobrar. Tá. Agora, o que eu digo, Tadeu, eu digo isso aqui, né? Eu digo porque eu sei da audiência, sei que tem muita gente participando, ouvindo. Se caso isso partir para o lado de reprovar, eu posso dizer que Matão fica prejudicado. Por quê? São recursos que vai trazer benefício para a cidade, caso eles forem arrecadados. São recursos que, caso Matão perder, isso significa em torno de 9, 10 milhões por ano, que é muito significativo para que a cidade se a cidade deixar de arrecadar, sem dúvida nenhuma, alguma coisa tem que deixar de ser feita, né? Eu imagino isso como o salário da gente, né? Se você passar a ganhar menos ou se você perder o emprego por alguma razão, você tem que reduzir gasto. Então, eu acho que reduzir gasto é prejudicial à administração, prejudicial à cidade. Por quê? Como nós vínhamos dizendo no programa, né, a gente tem muitos compromissos com a população, né? A gente tem as escolas, os postos de saúde, tem as merendas escolares, tem a cidade para cuidar, tem a segurança, tem, enfim, o lixo, né? Porque às vezes as pessoas pegam o lixo, a sacolinha, põe lá na rua, a impressão que dá é que está livre daquilo, mas a gente não está livre daquilo. Ali só começou um processo.
Então, isso tem que ser cuidado. Eu já disse aqui, né, a gente tem o nosso aterro, ele é um aterro já muito antigo, ele não é um espaço tão grande, ele está praticamente cheio. O município vai ter que cuidar disso. Talvez não seja no meu governo, não sei, talvez no último ano eu já tenha esses problemas. Mas que seja nos próximos, eu acho que o governo, a gente não pode pensar no nosso mandato, a gente tem que pensar na cidade, né, de um modo geral. E então, eu não sei se ser contra o povo pagar isso, a gente está ganhando ou perdendo. É por isso que eu quero fazer esse debate, sabe? Entendi. De repente, nós estamos perdendo, porque se a cidade perder, todos perdem junto. Se a cidade passar a ter dificuldade, todos vão ter junto. Eu não tenho criança na escola, mas tem quem tem. Eu não tenho criança na creche, mas tem quem tem. Eu não preciso da farmácia, mas tem quem precisa, né? Às vezes a segurança é fundamental, que isso todos precisam, porque a gente não sabe quando pode ocorrer alguma coisa, né? As ruas, enfim, para cuidar de alguma coisa a gente precisa ter recurso. E se caso não tiver esse recurso, simplesmente um vereador falar, eu não vou votar o projeto porque o meu eleitor gostaria que eu não votasse, ele está até certo. O eleitor dele não quer que ele vote. Mas e o futuro da cidade? Então, sabe, são coisas que têm que ser avaliadas. Eu não sei qual vai ser a avaliação deles, né, dos vereadores. A gente está mandando um projeto lá, você sabe que eu sempre tive muita liberdade com os vereadores, e tenho e quero continuar tendo, independente disso, né? Eu acho que o projeto é uma coisa, a vida pessoal é outra, mas só estou dizendo isso aqui porque eu gostaria que isso fosse muito bem pensado, não só pelos vereadores, mas pela população de um modo geral. Que cidade você quer para viver? Então, tem tudo isso. Falando em termos de logística, normalmente os carnês de IPTU são emitidos já no mês que vem. Vai haver tempo hábil disso? Tadeu, só vou fazer um complemento do Cido. Fica à Além de vontade. toda essa questão boa, muitos recursos federais e estaduais que seriam para esta área de, por exemplo, de resíduos, de construção, não vêm nas cidades que não estiver de acordo com a lei. Então, além dessa perca que o Cido falou aí do serviço, futuros convênios você não consegue assinar. Exato. Se você não tiver... Pela falta da legislação. Se você estiver em desacordo. Então, breca isso também. A gente está começando a construir uma usina de RCC. Inteligência artificial é bom, mas ela é inconveniente. Está começando um processo de construção de uma usina de RCC. A gente não consegue recurso de RCC se não tiver de acordo com o resíduo dos resíduos das casas, né, que é tudo dentro do mesmo plano de saneamento, né? Obviamente que o RCC não está dentro desse projeto, mas estou dando como exemplo que um lado que você não cumpre a lei, você acerta o outro, né? Eu tenho uma pergunta que eu confesso que não entendi, vou até pedir para o Felipe me ajudar. A pergunta é assim, e essa situação de que no ano que vem quem tem 2 casas no quintal pagará 2 IPTUs, eu não confesso que não entendi. A questão que você tem perguntado sobre o boleto de IPTU, sim. realmente, Se haverá tempo hábil, nós emitimos ele no início agora, final de novembro, início de dezembro. Caso esteja resolvida a situação, inclui. Se não tiver, ou vai ser gerado um carnê separado, ou a gente tenta fazer algum convênio, mas aí a gente avalia, né? Nós não estamos pondo pressão para que isso seja corrido. Tem que fazer com calma. E essa questão? A questão de 2 casas é o seguinte, lembra que eu falei que a metragem quadrada é o que importa? Então, por exemplo, você tem um terreno de 500 metros quadrados e tem 2 construções. Somado as 2 construções dá 200 metros, é em cima de 200 metros, que é feito o cálculo, entendeu? Não é por casa, é pela metragem quadrada. Certo. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de 500 metros quadrados, mas eu tenho uma construção de 100 metros. A conta que entra é a construção, não o tamanho do terreno. Agora, se ele tem 2 casas no terreno, construídas e averbadas, certinho, essa metragem quadrada é que leva em consideração. Só para a gente complementar, você é uma pessoa altamente experiente na política, Ciro, sabe, o desgaste é inevitável, né? Uma situação dessa, né? Não vejo muito assim, Tadeu. O que eu vejo é assim, né? Responsabilidade. Responsabilidade com a cidade, sabe? Não dá para você não tratar da vaca e querer leite. Então, nós aumentamos nossos gastos, né? Nós aumentamos nossos gastos, os vereadores sabem disso. A gente teve uma queda de arrecadação, né? Esse não é o problema das pessoas terem que pagar por isso, né? Mas
é uma proposta que não é, e também eu não vejo assim como desgaste, porque o prefeito municipal não fez um projeto para arrecadar a taxa de lixo. Os outros municípios já têm isso, né? O governo federal vem cobrando isso há tempo. Eu estou tendo minhas contas reprovadas, estou ficando prejudicado porque estou tentando poupar a minha população. Então, o projeto está indo. E aí, você pode até falar assim, mas tudo bem, só que por que você acha que a população tem que pagar isso? Eu acho para o futuro do meu município, né? Por mim, se não pagar, eu também não vou pagar, né? A minha família também não vai pagar. Mas aquilo que a gente diz, a gente gostaria de não pagar nada, mas a gente gostaria de ter tudo. Então, não é possível, né? A gente precisa, para ter as coisas, tem um custo. E aí eu acho que a taxa de lixo a gente ficaria muito prejudicado em relação aos outros municípios e a gente ficaria muito prejudicado em relação a todas as necessidades que o nosso município tem. E eu acho, né, eu particularmente acho que não é assim um negócio tão, né, como é a taxa de água, como é a taxa de energia. Para você ter uma ideia, tem 40% da população do nosso município que vai pagar menos de R$7. 40% paga menos de R$7. Ou seja, o Portal, o Paraíso, Primavera, Alvorada, Parque Aliança, Jardim Itália, enfim, bairro dos Laranjeiras, as pessoas vão pagar o mínimo, né, que é uma latinha de cerveja, por exemplo. E isso é muito significativo para que o município viva bem essa questão de meio ambiente, né? Porque o meio ambiente não é mais como era antes, há 20, 30 anos atrás, que não tinha tantas exigências, né? Tanto haja visto aí as enchentes que tem na cidade por conta de erros do passado, né? Muitas nascentes falidas por conta de que não foi cuidado no passado. Hoje é diferente. Por que o governo federal exige que os municípios cobrem essa taxa? Porque ele também exige que se cuida. E para a gente cuidar, a gente precisa ter recurso. Caso não tiver recurso, simplesmente não é cuidado, né? De acordo com aquilo que precisa. Imagino eu trabalhando com um salário de R$10.000, né, com a mesma família, e com um salário de R$2.000 com a mesma família. Quer dizer, você vai fazer muito menos. Você vai ter que trabalhar simplesmente as prioridades para não passar fome. E eu não gostaria de ver meu município assim e outros municípios avançando por conta de que eles lá estão conseguindo receber. A gente levou até onde deu, hoje a gente imagina assim. Eu sou obrigado a passar o projeto por conta de que eu estou sendo notificado pelo Tribunal de Contas, né, até alguma coisa também da Promotoria Pública, por que eu não estou cobrando isso. Por outro lado, já que existe essa cobrança, já que existe essa avaliação de que o município precisa desse recurso, eu vou tentar trabalhar para que realmente a gente tenha esse recurso. Tem alguma reunião marcada com os vereadores para discutir isso? Sim, ou não? Tem. A gente está disposto, né? Eu já até falei com alguns vereadores sobre isso, né? Que isso ia ser obrigado, eu ia ser obrigado a protocolar esse projeto e que esses vereadores eu gostaria, e tudo assim, viu, Tadeu, de boa, como se diz, nada eu podia pegar o seguinte, olha, já que é assim, eu quero que isso seja arrecadado no meu município, eu podia fazer um negócio diferente, como se fazia no passado. Eu já fui vereador, já passei por histórias assim, que quando eu vi as coisas estavam lá, no final do ano, na hora da última sessão, à noite, uma sessão extraordinária, com urgência, nada disso, nós não queremos nada disso. Nós queremos discutir, eu quero tentar convencer a todos de que é necessário, até uma questão de responsabilidade, votar esse projeto, pensar duas vezes. Por quê? Se você aprovar, a população pode pagar. Se algum dia vier algum prefeito e quiser revogar, ele pode revogar. Por exemplo, a gente tem hoje a taxa de energia. Eu tenho uma avaliação, eu particularmente tenho uma avaliação que daqui a uns 5 anos não precisa mais dessa taxa. Por quê? O CIP, né? Taxa de energia. A gente não sabe por quê? Nós já criamos a LED em todo o município, nós estamos criando usina de energia, de captação de energia elétrica, né? Isso vai um longo prazo, mas caso a gente tiver a captação de energia elétrica, por que cobrar da população? Penso eu.
Talvez isso pode ser revogado. A taxa de lixo eu acho muito mais difícil. Por quê? O lixo vai ser um negócio contínuo. Mas também nada impede de um dia a população... Eu fiz uma visita, Tadeu, em a cidade do Brasil que mais está aperfeiçoada em relação à coleta de lixo, que é Curitiba. Eu fiz uma visita lá, né, com o meu pessoal, o prefeito da Consem, do Conselho de Município, né, o consórcio de município, com 15 prefeitos, nós fomos fazer uma visita para ver se a gente consegue trazer isso para o município. Lá diminuiu muito a coleta de lixo. Por quê? As pessoas aprenderam a reciclar o lixo. Então, pode ser que futuramente isso também não seja necessário, porque às vezes você tem um aterro completo, às vezes você tem uma coleta de reciclado bastante grande, que aí diminui o lixo para aquele que precisa ser de aterro, de cuidados. Enfim, hoje, Matão precisa disso. Essa é a verdade que eu imagino. Um dia pode não precisar. E aí eu gosto de fazer a discussão. Caso isso não for aprovado, como a gente disse, eu não sei se sobra alguma coisa para vereador ou não, porque eu também acho estranho o Tribunal de Contas. Ele está me notificando, me apontando porque eu não estou cobrando, mas os vereadores, se votar contra, está tudo certo. E aí? Então, também não sei. Então, eles também acho que vai fazer essa avaliação. De repente, eles também não querem pagar para ver. E, ao mesmo tempo, entender que isso não vai prejudicar tanto as pessoas e, ao mesmo tempo, trazer um benefício para Matão. Mas é isso. Feliz hoje, aberto para discussão. Acho que a gente fez bastante para o nosso município diante das arrecadações que a gente tem, né? A gente pode mostrar isso para a população de um modo até mais transparente, para que as pessoas saibam o tanto que foi feito investimento no nosso governo, e a gente pretende continuar fazendo, né? E sabemos que nós, prefeito, tem um tempo. Né? Eu sei que eu consegui continuar na gestão passada, mas sei que falta mais 3 anos, né? E o que não pode é deixar os outros prefeitos que vir em situação difícil. Eu gostaria muito de chegar em dezembro de 2028. Deus abençoe que eu tivesse saúde e continuar até lá, deixar uma cidade sem dívidas, com as coisas conduzindo de forma melhor possível, para que o próximo prefeito consiga dar continuidade nos projetos da nossa cidade e atender bem a nossa população de forma melhor possível. Legal, obrigado pela presença, Cido. Obrigado, Tadeu. Obrigado pela oportunidade, né? E dizer que são coisas polêmicas realmente, né? Porque mexe com as pessoas, mas estamos à disposição para fazer essa discussão e torcer para que aconteça aquilo que é de melhor. Nem sempre a gente tem razão em tudo que a gente fala. Obrigado, William. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Cido. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E um excelente final de semana a todo mundo.